Eu vou começar com a minha descrição. Então, meu nome é Laura Zachera, eu sou uma mulher branca, bem baixinha, de cabelos castanhos, tenho 35 anos, hoje estou de óculos e vestindo uma blusa de lã preta, uma manta caramelo e brincos da mesma cor. Ao fundo, uma parede cinza e parte de uma cortina listrada azul com branco e marrom. Também queria pedir desculpas às pessoas surdas por não saber Libras. E agradecer novamente o convite nesse dia, de luta por inclusão, por direitos e por justiça. O meu lugar de fala é de apoio aos movimentos, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas de dever, por atuar já há alguns anos trabalhando com defesa de direitos humanos. Eu sou cientista social, trabalho com prevenção e enfrentamento de violências, grave violação de direitos humanos e garantia de direitos e acesso à justiça, por isso o tema da minha fala. Há 10 anos eu ingressei como socióloga na Defensoria Pública da União e tenho essa atuação agora institucional. Antes também já fiz parte de entidades da sociedade civil, mas desde 2010 integro então o quadro da Defensoria Pública da União como socióloga e trabalho com acesso aos mais diversos direitos, dentre eles também direitos das pessoas com deficiência. Como a Luciana Carvalho mencionou antes, nós estamos fazendo nada mais do que cumprir o nosso dever defendendo a Constituição. Se isso é politizado de alguma forma, e muitas vezes de forma depreciativa, né, isso não nos afasta do nosso dever de defesa da Constituição e dos direitos, que é tão relevante numa democracia, isso deve ser pautado, não? E especialmente num país que é conhecido pelo encarceramento em massa, né, o quarto país em encarceramento em massa, do genocídio da juventude negra, do feminicídio, como também trazia a Vitória há pouco sobre a violência contra as mulheres, no ataque aos povos originários e ao meio ambiente, para citar apenas algumas questões que nós enfrentamos, né? E hoje torna, então, essa celebração do dia 7 de setembro algo muito difícil. Então, não nos sobra a não ser gritar, né? Eu queria só trazer hoje uma memória, assim como tem sido trazido no dia 20 de setembro, porque eu também faço parte da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Rio Grande do Sul, da OAB. E principalmente intelectuais negras e negros têm trazido o quanto a historiografia oficial embranqueceu o processo de independência no Brasil e marcou o 7 de setembro como a data da independência. E ainda mais que em 2022 nós vamos comemorar 200 anos dessa independência. Então, eu queria trazer aqui essa crítica, especialmente porque, na verdade, a independência completa do Brasil se deu em 2 de julho de 1823, quando as tropas portuguesas foram de fato expulsas do Brasil. E isso se deu em Salvador com participação massiva da população negra, que inclusive era maioria e segue sendo maioria em Salvador, grande maioria, e tendo como uma das lideranças uma mulher negra, Maria Filipa, que arregimentou outras mulheres negras indígenas para lutar por essa mesma independência. Que obviamente não era a que se deu, era uma independência que envolvia a abolição da escravização, mas que, como nós sabemos, só foi ocorrer muitas décadas depois. Então, eu só queria trazer esse apontamento histórico para que a gente também reflita no dia de hoje. E o chamamento a um grito para um país que precisa se repensar, inclusive nas suas datas ditas históricas, né? Para que a gente faça uma transição para um país que se reconheça na sua pluralidade, na sua diversidade e nos seus crimes de lesa humanidade também. Uma das coisas, voltando para a atualidade, que mais me choca quando a gente trabalha com direitos humanos é que boa parte do nosso trabalho é defender o óbvio. E isso num país em que as desigualdades são tão naturalizadas, não nos resta outra alternativa a não ser gritar, né? Esse grito tão necessário por autonomia, por igualdade de fato e por respeito.
E esse grito deve ser escutado por toda a sociedade, especialmente pelas instituições de Estado. Eu faço parte de uma, pelos governos, seja federal, estadual, municipal, pelas escolas, pelas universidades, e em todo e qualquer outro espaço social. Na fala que antecedeu a Vitória, não é óbvio que a Covid deve ser considerada uma doença ocupacional. Então, tem muitas obviedades, né, que nós temos que seguir enfrentando. Não é óbvio que o SUS é fundamental para o Brasil, para toda a população brasileira, especialmente se mostrando fundamental nesse momento de pandemia. E eu queria trazer hoje para essa reflexão alguns conceitos como de reconhecimento, de redistribuição e de reparação em direitos humanos, que é o que eu e colegas temos nos ocupado hoje, seja a partir da Defensoria, seja a partir da Comissão da Verdade. No caso das pessoas com deficiência, seus direitos já foram reconhecidos em normativas internacionais, nacionais, especialmente a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Algumas políticas já foram implementadas para combater inequidades, como as cotas no mundo do trabalho. Mas já houve reparação, e não aquela reparação das pequenas causas, né? Das pequenas indenizações, uma reparação estrutural que transforme de fato a sociedade. Podemos dizer que superamos estruturalmente o mundo capacitista? Infelizmente, os próprios relatos que as pessoas que trouxeram, que infelizmente vão trazer depois de mim, e as estatísticas nos dão a resposta e nos mostram que temos muito a gritar, a lutar e a construir alternativas. Se eu estiver me alongando, por favor, né? O que me deixa bastante motivada nos dias de hoje é que cada vez mais os movimentos têm abraçado o conceito de interseccionalidade e entendido o quanto as nossas lutas precisam ser unificadas. Isso já foi mencionado aqui por diversas pessoas que me antecederam. Tá? Eu queria lembrar Angela Davis que no primeiro capítulo de Raça, Classe, ela fala do movimento feminista branco, que no primeiro aceno de alguns direitos abandonou o movimento negro americano e seguiu sozinho, né, garantindo alguns parcos direitos, mas que não resultou em uma mudança estrutural da sociedade. Então, eu proponho aqui como reflexão hoje que a gente não caia nessas armadilhas que a história nos ensina e que a gente siga defendendo a democracia para todos, a diversidade, a justiça e o respeito. Eu queria aproveitar esse espaço também para fazer um pouco de divulgação institucional, se vocês me permitem, e assim eu já encerro a minha fala, porque eu faço parte de uma instituição muito pequena, relativamente recente no Brasil, e muito subfinanciada, como Vitória bem apontou. A Defensoria Pública da União está presente em todas as capitais do Brasil e em poucos núcleos interiorizados, o que faz que em boa parte do Brasil não haja Defensoria Pública da União. Nós somos bastante conhecidas e conhecidos por defendermos as negativas do benefício de prestação continuada do INSS, com relação ao INSS, né, gestionado pelo INSS. Mas nós temos outras atuações também, várias outras áreas. Aqui a Betânia Focinho citou no início da sua fala a atuação da DPU contra os despejos, né, garantindo a função social da posse durante a pandemia, mas também a inclusão de medicações para o autismo na lista do SUS. Isso foi uma ação da DPU de 2014, eu acompanhei de perto essa ação, e várias outras. Então, agradeço esse espaço também para fazer essa divulgação institucional para muitas pessoas que, infelizmente, ainda não conhecem a instituição e que teriam direito a acessá-la. Por fim, agradeço mais uma vez o convite e que nós seguimos à disposição para o debate. Vou seguir assistindo, aprendendo muito com vocês e agradeço esse momento tão especial. E, de novo, um abraço para a Vitória e para todas as pessoas que nos assistem, na pessoa do Portinho, que eu também conheço há muitos anos e estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada.